2017 começou com novidades na economia. Tivemos redução na taxa de juros e também na inflação. Mas será que esta tendência vai se manter? O câmbio também vai sofrer alteração? Quem detalha tudo para você é o assessor econômico da CNA, Rafael Alberton, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Então, quais são realmente as perspectivas para a taxa Selic nesse começo de 2017? A Selic ela vem arrefecendo e por alguns movimentos que estão vindo de dois pontos. O ponto macroeconômico é que a economia mundial ela estava andando um pouco de lado ultimamente, com a China crescendo menos do que se imaginava, com o Brexit na Europa, que alguns elementos políticos, a economia do bloco europeu não estando muito bem consolidada, com as eleições nos Estados Unidos e a política do Trump, que ele vai implementar, ou que ele já gostaria de implementar. Nesse último ponto agora, ele já saiu do Tratado do Transpacífico, que é um dos maiores acordos comerciais de todos os tempos, ele já colocou os Estados Unidos fora disso, que está indicando outras coisas que virão ali pela frente em relação à parte comercial. E isso tudo influencia no que o governo brasileiro toma decisões para a economia doméstica. Outro ponto, além desse, é a parte do cenário doméstico, onde a gente tem um processo de desinflação que vem acontecendo já nos últimos anos. Agora, no agronegócio, que é o nosso setor, ele vem sendo melhor consolidado pelos fatores climáticos e pela parte produtiva, diferentemente da última safra, onde nós tivemos problemas com inúmeros produtos, inúmeros commodities, inúmeros locais do país. E aí a Selic ela vem sendo verificada por esses fatores, ela sai de um patamar de 2 dígitos, que ela estava em 2016, e a nossa perspectiva é que ela venha para um patamar de 9,5%, antes era 9,75%, para 9,5%, para que o governo brasileiro consiga acelerar os movimentos de crescimento econômico dentro do Brasil. Como há desinflação, essa desinflação ela é estrutural, porque não há confiança dos investidores, do empresariado, não há um comércio muito grande, então os preços estão acomodados e aí provoca um efeito de desinflação e o Copom está de olho nesses movimentos e ele começou agora a tentar incentivar, a melhorar o movimento da economia brasileira através da taxa básica de juros, que é a Selic, passando de 2 dígitos para 1 dígito, que é o que a gente espera para esse ano. Agora, qual será o impacto de uma possível, então, variação da taxa Selic em relação à inflação e as perspectivas do IPCA para esse ano? Mesmo com esse movimento de saída dos 2 dígitos da Selic para 1 dígito entre esse ano e 2018, se espera que a inflação medida pelo IPCA em 2017 fique em torno de 4,7%, e já para 2018, em torno da meta de 4,5%. Isso nos mostra que a economia brasileira ainda está andando de lado, não vem com os seus fatores consolidados. Essa parte estrutural, a parte de investimentos, a parte do empresariado e por parte do governo central ainda não conseguindo ser consolidada, e isso está remetendo que a inflação vai ficar acomodada. Um dos fatores importantes para a gente ressaltar em relação à parte da inflação é o setor do agronegócio. Tem um peso muito importante na composição do IPCA e é muito ligado aos fatores climáticos. Então, a explicação agora que a gente está dando são das variáveis fundamentadas na parte macroeconômica, e no nosso setor a gente tem que estar muito de olho sempre no clima. Agora, Rafael, outro fator que influencia o bolso do produtor é o câmbio. O que esperar no início de 2017? Bom, nesse início de 2017, os fatores como a eleição nos Estados Unidos fizeram uma especulação, fizeram com que o câmbio um comportamento um pouco mais estranho, um pouco mais fora do padrão, mas a ideia é que esse câmbio saia no patamar que nós tínhamos de R$ 4,00 no começo de 2016. Nós entramos em 2017 com um patamar agora de 13,20 mais ou menos, e que a gente consiga ficar em 2017 na média do ano em torno de 13,35, que foi o que nós tivemos em 2016. Em 2016 o câmbio foi em torno de 13,4, 13,5, e para 2017 a espera agora, o aguardado é que fique em torno de 13,35. Esse câmbio ele está remetendo aos mesmos processos que estão dentro das principais economias do mundo.
O mundo andou crescendo em torno de 3 pontos percentuais nos últimos 2, 3 anos. A espera agora, segundo os dados do FMI, é para que esse ano e o próximo ano ele cresça em torno de 3 pontos percentuais novamente. Ou seja, o mundo vem crescendo, mas existem outros fatores que nós temos que lembrar, que são a recuperação dos países na Europa, na dívida dos títulos públicos europeus, e o próprio comportamento dos Estados Unidos, que influencia toda a economia mundial. A gente vinha falando em alguns fatores que, se os Estados Unidos começarem uma guerra fiscal, uma guerra comercial com a China, por exemplo, o câmbio vai se tornar altamente volátil. E isso vai afetar diretamente as exportações brasileiras e o câmbio no Brasil. Agora, e o cenário internacional? O que pode interferir no agronegócio brasileiro? Dentro de toda essa corrente, como as principais pautas exportadoras brasileiras se concentram em commodities internacionais, por exemplo, o preço da soja ele é dado em Chicago, o preço do milho no Brasil ele tem um componente interno, mas o maior produtor do mundo são os Estados Unidos, então eles também influenciam nas exportações brasileiras. À medida que esses principais players do mundo vão, por exemplo, se fechando ou se abrindo, que é o caso norte-americano, se os Estados Unidos fecharem as suas exportações, isso é muito bom para o Brasil. Se os Estados Unidos fizerem acordos bilaterais com os principais países do mundo, por exemplo, agora com a saída do Reino Unido da União Europeia, e tirarem um pouco do espaço do Brasil, isso pode afetar as exportações brasileiras. Então, isso vai ficar muito latente para o produtor brasileiro em 2017. Esses movimentos da economia norte-americana, que é uma economia muito forte dentro do agronegócio, eles são os principais produtores de milho, principais produtores de soja, eles competem conosco em suco de laranja, em algodão, são os principais consumidores de carne bovina no mundo. Então, nós temos que ficar de olhos neles, porque os nossos principais concorrentes do mundo são os Estados Unidos. Então, movimentos que acontecem lá, eles vão influenciar e impactar diretamente o produtor brasileiro. Agora, Rafael, você também trouxe algumas previsões para 2018? Diante de tudo isso, nós temos um cenário de incertezas. O que o Trump vai fazer nos Estados Unidos, como é que vai ser agora essa parte política na União Europeia, com os partidos de extrema-direita vindo muito fortes para novas eleições, o crescimento na Ásia, China e Índia, e sempre lembrando a parte do fator do clima que influencia para o agronegócio brasileiro. Agora, o que nós estamos notando é que o esperado para o Brasil é que a economia melhore. É por isso que o Banco Central está mexendo na taxa Selic, para que no longo prazo, ou seja, além de 2018, a gente consiga ter um crescimento de 2%, que a inflação ela não se distancie do que nós estamos vendo hoje, diferentemente de 2015, quando nós tivemos inflação de quase 11%. O câmbio, do modo como nós vemos a economia mundial hoje, não vai se destoar muito do que nós temos hoje, ou seja, a projeção para 2018 é em torno de 4,45 reais por dólar. A Selic, o patamar dela é ficar abaixo dos 2 dígitos e o que vai pesar mais para o nosso setor, principalmente para a economia brasileira, é a relação da dívida do setor público, que essa, infelizmente, ela tende a aumentar no longo prazo. Ok, eu agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Rafael Alberton. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia.